sejas meu universo. Boa tarde, bom dia, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Não sei que hora que você está tendo acesso a esse conteúdo, mas estamos aqui para cumprir mais uma agenda com você no 1 Samuel 7,12 Cast. E hoje nós temos a nossa entrevista mensal. E hoje nós temos aqui um amigo, pastor Germano, Alexandre Germano. Vou falar Germano, que acho que fica mais fácil. Pode ser, eu gosto agora de Germano. Germano é... Glória a Deus. É mais autêntico. Mais autêntico, mais né? forte. Uma assinatura, né? Irmãos, hoje nós vamos tratar um assunto até relacionado ao livro do nosso irmão, pastor Germano, que vai ficar aqui, tá? A descrição, a congregação que ele congrega, os trabalhos que ele faz, apoia o irmão, tá bom? As redes sociais dele também. E também vai ficar aqui os projetos sociais que a gente apoia, a Casa de Recuperação Fonte de Vida, o trabalho do nosso irmão Eli Cadeira, que é feito no centro de Belo Horizonte com resgate de pessoas que estão em condição de rua. Então ajude, apoie. Se você puder fazer uma oferta lá, o QR Code deles vai ficar aqui, não só para você ofertar na vida deles, mas para você também conhecer os trabalhos, porque entendemos que é necessário o que esses homens são usados por Deus para fazer. Amém? Não deixa de nos acompanhar, não deixa de dar o like, não deixa de compartilhar. Eu acredito que esse conteúdo é relevante para você, para sua casa, para sua família, para o seu vizinho e para todos, no nome de Jesus. Amém? Visite lá a nossa galeria, tem vários vídeos. Lá Vem a Bomba, nós falamos algo pertinente de linhas teológicas acerca da volta de Cristo. Então, vai lá para que se dá um like, sabe? Vê lá, ser alimentado. E você, acredito que vai ser muito abençoado com o conteúdo que está nesse canal. Deixa agora a apresentação para o meu amigo pastor Germano, quem que o senhor é, sua esposa, filho, se tiver, que igreja que é. Fica à vontade, em nome de Jesus. Então, um prazer estar aqui, meu primeiro podcast. Ei, Jesus, que honra! Um prazer estar aqui participando dessa programação do podcast de 1 Samuel 7,12. E é uma satisfação, a minha oração é que Deus me conduza aos amigos de Deus. E eu estou aqui nesse tempo para não apenas falar um pouco das minhas experiências, um pouco do nosso projeto, que é o nosso livro, mas estar compartilhando com os amigos de Deus, aqui na mesa, que está em casa nos ouvindo, que a paternidade é importante. Então, eu congrego na Igreja Nova Vida Internacional ali no Buritis, sou casado com a Neiris Lane, mas eu não gosto de chamar de Neiris Lane, não. Então, eu fiquei com o ciúme do Homem-Aranha e chamo ela de Mary Jane. Oh, que é isso, hein? Outro nível. E beijão, amor para você, nossos filhos, que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a família do pastor por estar liberando ele para estar conosco nesse tempo de mesa. Amém. Nós vamos evoluir esse assunto sobre paternidade, que o tema é muito pertinente, né? Que é pais. Qual que é o tema? O tema do livro é Pais sendo restaurados, filhos curados. Pais restaurados, filhos curados. Pais restaurados e filhos curados. Eu vou ler um texto, pastor, que dá para evoluir. Eu até estou fazendo um devocionalzinho sobre esse texto, que é um texto muito conhecido. Vou ler na NTH, né, traduzindo na linguagem de hoje, que é Juízes, capítulo 6, no verso 15. Está escrito assim: Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha casa. Pastor, um assunto paternidade, eu acredito que ele é bem mais complexo do que nós imaginamos. Porque, culturalmente falando, foi seguido uma regra como criar filhos, o que é o sentimento paterno. E eu vejo alguns pastores pregando sobre paternidade, mas talvez eles mesmos, é uma luta que eles têm dessa parte paterna também. Deixa eu fazer a primeira pergunta para o Senhor,
para a gente já começar evoluindo o assunto a respeito do livro que o senhor escreveu. Primeira coisa, o que levou o senhor a escrever esse livro, Pais Restaurados e Filhos Curados? Houve alguma experiência pessoal, ministerial, que despertou esse chamado para você escrever esse livro? Então, eu fui criado sem meu pai. Eu perdi meu pai muito garoto, né? Eu perdi meu pai com 8 anos de idade. Então, eu não tive uma figura masculina que fizesse o corte. Qual a importância do pai na vida de um filho? Ele dá o corte. A mãe protege. O pai envia. Forte. Entende? A mãe protege, cuida, né? Bota os filhos alinhados para dormir, para ir para a escola. Mas o pai é que dá o propósito. É o pai que dá o propósito. Como eu fui criado sem pai, um filho criado sem pai, e só com a figura feminina, que é a mãe vai passar para esse filho todo o seu lado emocional. Por mais que a mãe faça um bom trabalho na conjunção, na educação dessa criança, ele vai crescer com esse lado emocional muito aflorado. Porque a mulher é mais emotiva que o homem. A figura masculina faz o corte, dá equilíbrio do emocional para a razão. Isso no sentido de menino e menina. Educar menina é diferente de educar menino. Interessante, hein? É totalmente diferente. Porque a menina é mais meiga, a menina é mais amorosa, e o menino não. O menino até que ele é amigo, mas o corte é diferente. Por exemplo, a menina quando faz seus 6, 7 anos, ela vai para frente do espelho, pinta o cabelo sozinha, ela quer passar batom sozinha, pega o sapato da mãe, quer usar. O menino jamais, ele é mais dependente. O menino, ele começa a sua trajetória de vida muito mais dependente dos pais do que da mãe. Do que a menina, melhor dizendo. Como eu fui criado sem pai, eu peguei toda essa conexão emocional da minha mãe. Então eu cresci e me tornei um homem adulto, melancólico, chorão, dodói. Se alguém falasse para mim que eu era feio, pronto, o mundo caiu. Por quê? Eu não tinha esse equilíbrio emocional. Sempre levava para o lado pessoal. Então, escrever esse livro, Pais Restaurados, Filhos Curados, além de ser um livro de paternidade em si, eu também trago com uma visão muito profética, entende? Isso passando por uma linha cristã. Por quê? A palavra restaurar no hebraico significa trazer de volta o propósito dos pais para avançar os filhos para o destino. Que forte, que forte. Então o propósito desse livro é trazer a consciência dos pais. Olha só, engraçado português. O dia dos pais está chegando. Se a diretora do colégio do seu filho falar assim, você tem filhos? Tem 2. Tem 2 filhos. Manda uma cartinha para o seu filho, um bilhetezinho para o seu filho, e fala assim, segunda-feira aqui quero que os pais venham. Ela bota no plural. Então ela está dizendo papai e mamãe. Mas no dia domingo agora é dia dos pais. Plural, mas está dizendo pai no sentido homem. Olha como é que é o português. Então eu quis colocar pais no sentido pai e mãe. Trazendo essa restauração da paternidade e maternidade, trazendo de volta o propósito para que eles avancem para o destino. Para terminar aqui a minha fala, por exemplo, você tem uma mesa e essa mesa você resolveu não usá-la e botou ela num lugar guardado. Você não descartou, deixou ela guardada no lugar. Aí chega um belo dia assim, poxa, eu preciso de uma mesa. Aí tu lembra, tem uma mesa guardada. Vou pegar essa mesa, vai ver o estado dela como está. Se ela não estiver muito bom ou agradável, você vai levar para um profissional, que é um marceneiro, ele vai cuidar daquela mesa, vai restaurar todinho. E você vai trazer ela de volta para o propósito dela. Então, o meu propósito nesse livro é trazer essa paternidade, trazer os pais para aquilo que Deus chamou para o seu propósito, para que possa enviar os filhos para o seu destino. Forte, muito forte. Pastor, o título ele já é muito forte mesmo, e eu vejo que há uma deficiência muito grande, e a gente temos que quebrar esse ciclo sim, porque eu vejo que tem pessoas que são órfãos de pais vivos. Isso acontece muito, talvez até o senhor já atendeu pessoas assim. Mas o significado,
O que significa na prática afirmar pais restaurados gera filhos curados? Qual a principal mensagem que o Senhor deseja transmitir através dessa obra? A palavra pai, no latim, significa padre, que também é a mesma expressão do espanhol, como habla espanhol influente. Então, a palavra pai significa padre. Por isso, a Igreja Católica usa muito esse termo, padre. E a palavra padre, na tradução original, significa aquele que tem o poder de curar. Sei. Aí você entende porque Jesus sempre falava, eu faço aquilo que vi meu pai fazer. Bom é aquele que me enviou. Ele está falando do pai. Somente Deus chama do pai. Quem vê a mim vê o pai. Ninguém vai ao pai senão por mim. Ele está dizendo, eu sou a cura que o pai enviou. Forte. Então, o pai tem o poder de curar. Para se entender melhor. Quando Adão peca no Éden, ele recebe a cura. Adão, o primeiro homem da criação. Vamos dizer que o Adão é o primeiro pai da criação. Ele recebe a culpa daquilo. E a sentença vem sobre Adão, não vem sobre Eva. Porque o pecado entrou... O que Deus falou para Adão? Por causa de ti, o pecado entrou na terra. A terra foi amaldiçoada por causa de você, Adão. Quem leva a bênção ou a maldição para a família é o homem. Verdade. Como eu disse no começo, aqui a gente estava conversando em off, eu tinha um estudo de biologia na quinta-feira, ontem, melhor dizendo, quarta-feira, que o professor te falou uma informação muito interessante, disse, quem define o sexo da criança é o homem. Eu falei, uau, sério isso? Ele é. Então, quem define a bênção e a maldição é o homem. Por isso que podemos usar o homem como sacerdote do lar? Sim, por isso a Bíblia, o sacerdote nunca foi para a mulher. O sacerdote é para o homem. Pastor, não quer problema. Vamos criar aqui uma... Eu também penso como o senhor, como um grande. O sacerdote não é para a mulher. O sacerdote é para o homem. Pode ter sacerdotisa hoje com o sacrifício da cruz? Sim. Mas se você ler o livro clássico, que é o Salmo 133, é como óleo precioso sobre a cabeça do sacerdote Arão. Então, o sacerdócio é para o homem. Por que cabeça? Autoridade. Governo. O governo foi estabelecido para quem? Para o homem. Para o homem. Você entende? Então, a função do pai é estabelecer a unção paternal dentro da casa e trazer um ambiente de bênção para a família. Se eu for falar sobre o homem e sobre a mulher separadamente, cada um tem a sua função. Por exemplo, no hebraico diz que a mulher ela é a precursora da bênção. Vou te explicar. A prosperidade está na mulher? Está na mulher, porque ela tem o poder de gerar. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Vamos supor, você é casado, né? O nome da sua esposa? Stephanie. Tem 2 filhos, Stephanie. 2 filhos. Presta atenção. Vamos supor que você acorda atribulado. A Stephanie vai lá, te acalma. Vamos supor que seus 2 filhos acordam atribulados. A Stephanie vai lá acalmar os 2 meninos. Mas se ela acordar atribulada, ela desequilibra toda a casa. Toda a casa. Então eu sempre digo que a mulher ela tem um poder de gerar. Por isso que é importante o homem ter essa conexão com a esposa dele. Porque Deus deu à mulher o poder de gerar. Mas quem tem a semente é o homem. É o homem. Tanto que a prosperidade está na mulher, porque segundo a ciência, o homem entrega, vamos dar exemplo, um número risório, entrega para a mulher 3 gramas de espermatozoide, ela entrega para ele um filho de 3 quilos. Então há uma prosperidade nisso aí, né? Presta atenção, eu tenho costume de falar, não estava aqui não, mas veio fresquinho. Davi, vamos falar de Davi, eu gosto de Davi e Salomão. Toda vez que Salomão achava que era alguma coisa, Deus falava para Salomão assim, por causa de Davi, seu pai. Aí Salomão achava que era uma coisa, por causa de Davi, seu pai. Só que tem uma coisa que me intriga. Davi recebe a revelação do templo, as medidas do templo, grande o dinheiro para a construção do templo. Quando ele vai executar, Deus fala, não. Por quê? Sua mão está cheia de sangue. Essa palavra cheia de sangue significa sua mão está com culpa de sangue.
Deuteronômio 22, versículo 8 diz: quando construímos uma casa, faça um terraço para que alguém suba e não caia dele, porque se cair da casa, sua casa estará com culpa de sangue. Mas quem recebeu a revelação do templo? Davi. As medidas, granjeou o dinheiro para a construção do templo? Davi. Tem coisas que Deus vai dar para você como pai, vai te dar a revelação, mas quem vai construir o seu filho? Verdade, forte. Pai lança, né? Quem vai construir o filho? Então não deveria ser o templo de Salomão, tinha que ser o templo de Davi. Quem recebeu a revelação foi quem? Joel capítulo 2, versículo 28. Acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito. Está falando com alguém? Sobre toda a carne. Vossos filhos. Está falando com os pais de Israel. O hino nacional diz assim: verá que um filho teu não foge. Está falando com quem? Com os pais da nação. Toda vez que Deus levantar um filho de propósito, vai revelar os pais. Forte demais. Fala isso de novo aí, pastor. Toda vez que Deus for levantar um filho de propósito, vai revelar aos pais. Forte demais. Quer exemplo bíblico? Abraão. Clássico. Abraão, tu vai gerar Isaac. Você e Sara vai gerar Isaac. Quer outro exemplo? Manoá, mãe de Sansão. Vocês vão gerar um nazireu. O cara vai ser juiz. Outro exemplo? Ana. E essas mulheres que eu citei eram mulheres estéreis. Por última, a mãe de João Batista já tinha passado o costume das mulheres. Mas falou com quem? Eu fiquei todo arrepiado agora, gente. Zacarias estava no templo, no seu trabalho sacerdotal. O anjo do Senhor aparece a ele: olha, vai nascer um filho. Tá doido, eu tô velho, minha mulher também tá velha, já não tenho o costume das mulheres. Como é que vai ver um filho? E o nome dele será João. Apareceu para quem? Aqui entra algo profético. Vou voltar lá, Salmo 133. A unção está sobre o homem, o sacerdote é o homem. Mas você não sabe em que prole essa unção vai se manifestar. Forte demais. Pastor, vamos lá para a terceira pergunta, porque, pastor, muitas pessoas, e foi ensinado a gente assim, a gente que, posso dizer que foi do século passado ainda, que o homem de verdade é aquele que assumia suas responsabilidades, aquele que pagava a conta, aquele que deixava a comida dentro de casa. Só que o tempo evoluiu e talvez isso foi fundamental e é fundamental, porque eu costumo dizer que isso é o dever, né? Mas é uma pergunta aqui muito pertinente. Muitos acreditam que ser pai é apenas colocar comida dentro de casa. Na sua visão, qual é o maior erro que os pais cometem hoje nas formações emocionais e espirituais dos filhos? Então, isso está falando figura masculina. Masculina, pai mesmo. O homem, qual é a função do homem dentro da casa? Vamos lá. Básico: prover, proteger, dar propósito, dar o corte, dar destino. Se eu entendo que eu sou o provedor da casa e a minha única função é só prover para casa, eu sou um homem fraco. Se eu só prover, eu sou um homem fraco. Se eu entendo que a minha função é só prover, colocar o arroz, feijão, a comida, eu sou um homem fraco. O homem inteligente, sábio e forte, ele fortalece os filhos. Tá anotando aí, Rafa? O homem inteligente, vocês são casados? Olha lá, a gente é casado. Como uma das coisas que você fica mais assim, de peito estufado, como tua esposa, e fala assim: eu admiro você. Pô, tu é o cara, velho. Tu fica: caraca. Pô, minha esposa. Você entende? Porque sabe que ela tá dando a informação para você? A informação é: você está suprindo todas as necessidades, não só provisão, não só como provedor, mas como protetor, como quem envia, como dá propósito. E ela se sente protegida, sabe? Porque ela está conjecturada contigo como esposa. Agora, em relação ao filho. Eu tenho um filho de 24 anos, meu filho arrumou um problema. Aí minha esposa me liga: corre lá, o Júnior está na delegacia. O nome dele é Júnior. Falei: meu Deus, o que esse menino fez? Cheguei na delegacia. Aí meu filho falou assim, a mãe ligou, né, que mãe é muito preocupada, e falou assim, aí ele: oh, você tá bem? Seu pai chegou? E tal, meu pai chegou. Aí ele falou uma frase que me encheu o coração: calma, mãe.
papai tá aqui. Aquilo me deixou, sabe? Então, o homem que entende que o único propósito dele é só colocar comida na casa, é um homem fraco. Qual é o propósito desse livro? Fortalecer este homem, psicologicamente, espiritualmente e emocionalmente. O senhor está fazendo um grande favor para a sociedade, porque eu acho que os abusos passados criaram homens covardes no futuro. Sim. Que eles deixaram de fazer os seus papéis para negligenciar o seu dever. Sim. E aí hoje você vê homens não mais casando, não mais saindo de casa da mãe, homens irresponsáveis. Também não cortaram o cordão umbilical, né? Homens irresponsáveis e homens que já têm um discurso formado. Para que mulher ela vai prejudicar minha vida, meus projetos, sabe? Então e que esse advento do feminismo, né, que é outra ideologia, outra pauta que a gente pode elaborar bem depois, talvez é um protesto que está virando um machismo velado, né? Mas, pastor, vamos lá para a quarta pergunta. Pastor, a gente sabe que, como eu li o texto de Gideão, capítulo 6, verso 12, 13, 15, verso 11 ali, você vai ver que ele faz um questionamento para Deus, quando Deus chama ele. Sim. Que ele fala com Deus assim, o Senhor, a história, entre aspas, né, de modo grosso dizendo, a história que meus pais contaram, que o Senhor fizeram, e hoje nós estamos nessa situação. Aí Deus chama ele, reativa o valor dele, a um varão valoroso, porque ali há um histórico, né? Enquanto todos estavam fugindo, ele estava protegendo o trigo. E ele fala assim, quem sou eu? Aí vai mostrar um trauma, talvez até familiar, da tribo de Manassés. Mas, na sua opinião, quais são as marcas que a ausência, rejeição ou falta de referência paterna deixa na vida de uma pessoa adulta? Pauta. E possível romper esse ciclo e viver uma restauração plena? Boa pergunta. Gedeão, ele abre a fala dele dizendo, eu sou menor na casa do meu pai. Quando o anjo do Senhor aparece e dá uma ativação e fala assim, homem valoroso. Aqui vocês vão ver um princípio de paternidade. Deus, como pai, vê em Gedeão um potencial. Eu me atrevo a dizer que o pai é uma potência. O que o diabo quer fazer com as famílias? Tirar essa potência de casa. Não. O pai é uma potência que potencializa os filhos. Quando Gedeão entende que ele é uma potência, que Deus estava potencializando ele para uma missão, ele deixa de ser aquele cara emocionalmente fraco, abatido, porque ele tá escondido, malhando trigo no lugar que era para malhar uva, dos medianitas e malaquitas. Então nele gera um guerreiro, nele gera uma autoridade e governo. Mas tu vê que depois que ele vence os medianitas e malaquitas, eles queriam que Gedeão governasse eles. Então a importância do pai. Existem muitos filhos órfãos de pai vivos. E fazer um mapeamento desse filho, quando cresce na fase adulta, eu tenho que falar dos traumas da infância. Um filho criado sem pai, pelo menos na minha época, eu tenho 52 anos de idade, na minha época, um filho sem pai era um filho que não tinha crédito. Um filho que não tinha... Ele não tinha palavra própria no sentido de definições. Sempre, você não tem pai. Desculpa, pastor, isso é tão tremendo que nos interiores de Minas Gerais, a família é reconhecida pelo nome do patriarca. Igual, né, se você for onde que eu nasci, quando vai apontar para onde era a casa do meu avô, aí meu pai está lá e fala assim, quem que é esse? O Desson de Claudão, que era o filho do meu avô, aí vem, Helena, a mulher do Claudão, tipo, sempre o pai tá ali como referência. Porque o pai é o cabeça, o pai é a autoridade. Eu me lembro quando eu era criança,
Mamãe falava pra gente, a gente fazia uma bagunça, era 3 meninos, mamãe sozinha, e ela falava assim, quando o pai de vocês chegar, pronto. Acabou. Meu pai nunca levantou a mão pra gente, mas quando ele botava o pé na porta, todo mundo cansava o canto. Papai chegou, papai chegou. E com medo de papai brigar, mas papai nunca levantou a mão pra gente. A presença dele. Só a presença dele. Você acredita, pastor, que o meu filho, eu conto isso várias vezes em estudos, palestras na igreja. Eu não sou de corrigir meus filhos assim, batendo, sou mais de falar. A minha esposa, geralmente, a mãe é mais acolhedora, mas é mais explosiva, né? Minha esposa é mais explosiva. Aí ele pratica um esporte, né? Jiu-jitsu, e aí ele tinha que fazer alguma coisa lá. Eu falei, vamos correr junto? Nós fomos correr. Aí eu olhei para ele, né? E falei com ele assim, Davi, fiz uma pergunta para ele, tendenciosa. De quem que você tem mais medo? Aí eu ele, do Senhor. Eu falei, por que você tem mais medo? Aí eu ele, porque você tem mais força. Aí eu olhei para ele, mas eu nem te bato. Aí ele, mas você tem mais força. Ele quis dizer o quê? Sem eu colocar a mão nele, ele entendeu o poder da minha palavra. Porque quando ele vai questionar alguma coisa em casa, criança, né? Eu olho para ele e falo com ele, Davi, eu não estou negociando com você, quem eu sou? Aí, você é meu pai. E eu sempre gosto de ativar isso nele, porque uma vez ele perguntou para mim assim, papai, você é meu melhor amigo? Eu falei, não sou seu amigo, eu sou seu pai. Sim, eu sou seu pai. Aí ele, não, mas você tem que ser meu melhor amigo. Não, eu sou seu pai. Sou disposto a dar a vida por você. Seu amigo, não, sou seu pai. E eu sei que isso aí ele vai entender depois. Sim. Porque quando seu filho está em casa, ele não tem que te honrar, ele tem que te respeitar. Depois que saiu de casa, ele te honra. Porque é seu nome que está levado embora. Eu falei isso pro meu filho, eu falei para ele assim, tinha uma vez que meu filho, ele tá um negão fortão, né? Eu falei assim, olha, você dá o seu amor para quem você quiser. Você dá o seu amor para sua mãe, pro papagaio, pros seus irmãos, mas aqui você tem que me respeitar. Se no respeito vier o amor, tudo certo. Mas porque amar é uma escolha. Forte. Mas aqui você tem que me respeitar. Toda vez que eu também nunca levantei a mão aos meus filhos, mas toda vez que eu falava com meu filho, porque eu tenho um filho homem, que ele fazia qualquer coisa e já sabia. Ele sentava lá na beira da cama, esperava eu chegar para ir conversar com ele. A figura do homem, a figura do pai, é tão interessante dentro da estrutura do filho que ele vai carregar isso pro resto da vida. Sim, você vai partir para a eternidade, mas você vai deixar um legado dentro dele. Meu pai era um homem de palavra, meu pai era um homem de caráter, meu pai deu a vida pela minha esposa, pela esposa dele, pela minha mãe. Meu pai fez o que podia, meu pai, ele vai sempre ter essa visão. O que eu vejo nos nossos dias de hoje? Os nossos jovens, os meninos de hoje, são meninos que estão perdendo essa referência de pai. Paterna, né? Porque não tem mais a referência masculina dentro de casa. Cara, isso é chocante. 80% desses filhos que crescem traumáticos é da ausência do pai em casa. A maioria. 80%. Eles crescem com traumas de inferioridade, traumas psicológicos, confusão mental, déficit de atenção, não tem raciocínio prático, lógico, matemático, ele perde toda a fusão. Se ele não tem a referência em casa, ele vai para a rua. Me diga, como uma criança e não tem uma referência masculina em casa, começa a ir para a rua, ele não tem limites. Porque quem dá limite ao filho é o pai. Ele não respeita, ele impõe, porque não teve alguém que desse o corte. Olha a importância da figura masculina. Se for bem, o limite é muito, muito extremo, né? Até na Bíblia, porque vamos lá para o Antigo Testamento, se não me falha a memória, tem 613 leis. Sim. 365 Deus fala não. Sim. É como se fosse um não para cada dia. Porque a mãe, desculpa, nós temos. A mãe, ela tem a dificuldade de dizer um não. Principalmente se o filho começar a perturbar ela. Mamãe, quero isso, mamãe, quero isso, mamãe, quero isso, mamãe, quero isso. Por a mãe ter essa afetividade emocional muito maior do que o homem, aí ela acaba cedendo. O que acontece? Então esse filho, ele começa, olha, o filho é esperto, o moleque é esperto, a criança é esperta. Ele começa a pegar essa fragilidade. Meu menino. Aí, o Gael. Ele não sabe, no dia que você fala um não pra ele, pronto.
Ô, Gael, rapidinho, pastor, que tá bem didático aqui. Eu tenho um de 4 anos, o 02 tem 4 anos, 01 vai fazer 02, 01. O 02, ele é bem esperto. E uma vez ele me pediu uma coisa e ele falou assim comigo, assim, querendo me manipular, né? Olha ele, eu vou chorar. Eu falei, pode chorar, eu não vou te dar, rapaz. Aí ele chorou. Aí ele, ô pastor, por Deus, ele olhou pra mim e falou comigo assim, você suporta menino chorar na sua cabeça? Eu olhei pra ele e falei assim, suporto, porque a minha palavra tá além do seu choro, eu não vou te dar e tanto. Aí, e pronto, falei com ele. Aí, olha ele, então eu não vou chorar mais, não. Criança. Vamos lá, pastor, vamos seguir para a quinta pergunta. Pastor, a gente vive uma geração que o senhor acabou de finalizar falando a questão que isso está sendo tirado da paternidade dentro da casa, e eu acredito que hoje os pais estão deixando de criar os filhos para o YouTube criar, para a rede social, para o jogo online, que isso é inevitável, a gente não tem como evitar totalmente essa conexão, porque vivemos um mundo pós-moderno, tecnologia e tal. Mas vai uma pergunta, e essa é uma bomba mesmo. Vivemos uma geração cada vez mais conectada a telas e ao mesmo tempo mais distante de dentro de casa. Como os pais podem reconstruir autoridade, presença, relacionamento com os filhos antes que seja tarde demais e não conseguir mais? Eu acho que o primeiro ponto que os pais têm que fazer é tirar esse menino da rede social. Tem que tirar essa criança da rede social. Essa coisa de ficar passando tela gera a substância no cérebro chamado, ela gera endorfina, ela gera serotopamina, ela mexe com o seu sistema nervoso. Então essa criança fica viciada às telas. Eu já vi vídeos de mães que tiram o celular dos filhos, que está tão viciado que quer agredir a mãe. Tem um vídeo que eu fiquei chocado. A mãe tira o telefone do filho, a mãe se distrai mexendo com as coisas, o filho vem com um taco de beisebol e dá uma pancada na cabeça da mãe. Teve um caso em Belo Horizonte que o filho matou a mãe por causa do celular. Pega o celular e a mãe fica ali, desmaiada. Paz, uma menina de 6, 7 anos de idade. Então tem que tirar isso aqui da criança. Isso aqui está matando as crianças. O que está acontecendo? Os pais não estão tendo tempo. Cara, educar criança é difícil demais. Educar criança é muito difícil. Os pais não estão tendo tempo. Os pais trabalham, tem os afazeres da casa. Então a criança quer brincar, quer ter dinâmica, quer jogar bola, quer andar de bicicleta, ela quer ter... Então o que os pais fazem? Gastar energia. O que os pais fazem? Para não ficar perturbando eles, dá o celular. Aí fica. Com o celular na mão. Isso está matando as crianças. Está matando os jovens. Os jovens vão para a sala de aula, tá com o celular na mão. Não assiste mais a aula, fica o tempo todo lá. Isso aqui, minha opinião, tá sendo uma maldição para as crianças. Verdade. Os pais têm que fazer um trajeto, vamos analisar isso, vamos ficar observando o que essa criança está fazendo no celular. Tira por um tempo e depois deixa um tempo brincar, mas vai fazer outra coisa. Vamos criar novos artifícios, vamos criar novos jeitos de ocupar o tempo dessa criança. Prender ela em outras coisas pessoais. Por exemplo, na minha época eu jogava bola de gude, soltava pipa, andava de carrinho de rolimã. Criava brincadeiras. Jogava futebol. A gente criava as brincadeiras. Eu brincava de draguinha, a gente fazia aquelas draguinhas e tal. A gente arrancava o dedão, a sola do pé jogando bola na rua. Hoje não tem isso. Sumiu da nossa vida. Acabou, não existe isso mais. Verdade. A tecnologia foi bom? Sim, mas para as crianças não. Tem muita criança, eu me atrevo a dizer, tem muita criança com síndrome de Michael Jackson. Nunca quer crescer. Nunca quer crescer. Sabe? Tem muita criança que cresce e torna homem adulto, mas homens fracos, emocionalmente fracos. Eu conversei com uma jovem, assim, eu não sei se eu casei com um homem ou se eu casei com um filho. Eu falei, por quê? Porque o meu marido às vezes se comporta como se eu fosse mãe dele. Porque ele teve uma fragilidade emocional.
Ele não teve uma estrutura paterna e materna. Então, às vezes, com a esposa, ele age como um filho. É como se fosse que como você falou em off, né, as primeiras paixões, é como o filho visse na esposa a mãe, só que faz sexo com ele. Sim. Eu vi um vídeo de um, não sei se ele é pastor, ele estava falando assim, eu tive um problema muito sério com a minha mãe. Toda vez que ele viajava com a esposa, ele lembrava da mãe. Aí ele ficava triste. Aí ele ia para outro lugar legal e lembrava da mãe. E ficava triste. Aí um dia a esposa dele falou assim, cara, você tá triste por quê? Porque eu tô aqui no lugar legal, minha mãe tá lá em casa. Minha mãe nunca teve isso. Aí a mulher dele bate na mesa e diz, você tem que se tratar. Isso vai separar a gente. Você não casou com a sua mãe, você casou comigo. Só que você parece que não divorciou da sua mãe. Aí ele termina dizendo, eu me casei com a minha mulher, mas minha mãe era minha amante. Que cabuloso, hein? Isso é muito forte. Eu casei com a minha esposa, mas minha mãe se tornou a minha amante. Ele não conseguia desvincular ela. Estava vinculado ao relacionamento dos dois. Estava atrapalhando. Então, porque o homem, isso é muito forte que eu vou dizer aqui agora. Por que o homem? Gente, o homem é o precursor, é o lado mais forte, é o lado que Deus estabeleceu para conduzir a família. Se o homem não é forte, os filhos se tornam fracos. Não. Quando eu digo força, não estou dizendo no sentido físico, psicológico, emocional, na fala. Tem a palavra de um pai que pesa muito mais se ele tivesse dado tapa no seu filho, está um corretivo nele. A palavra dele pesa. A palavra dele corta. Não, é não. O filho senta lá e beleza, até esperar passar. Aí ele tenta convencer o pai. Não. Então, a força de um homem, a força de um homem dentro da família, dentro do bairro, dentro da sociedade, é muito grande. Tem que ser muito especial. O que está acontecendo? Os homens de hoje estão perdendo a força. E as mulheres estão tendo força, aquilo que o homem não tem mais. As mulheres estão entrando em área que era de homem. Uma troca de energia. Por exemplo, talvez um dia eu estava vendo uma mulher dirigindo um carretão, cara. Eu fiquei assim, caramba, mulher dirigindo um carretão. Uma cegonha. Que era o quê? Trabalho de homem. Mulher dirigindo sendo piloto de avião, que era coisa de homem. Então, os homens estão perdendo a força e as mulheres estão tendo força. E vou te falar uma coisa para você. Se a gente não mudar, não estou dizendo que as mulheres não têm que ter força, não estou sendo machista não, tá? Que nós temos uma mulher aqui. Não é questão de machismo não. Presta atenção. Você está colocando papéis. Papéis? Por quê? A mulher não nasceu com força de homem. Não é a função da mulher. A mulher não nasceu para pegar um botijão nas costas. Ela não nasceu para isso. A mulher não nasceu para ficar pegando balde de concreto nas costas. Não, isso não é coisa de mulher, não. Isso é coisa de homem. Porque a força é do homem. Então, se o homem perde essa força, a família perde a força. A família se machuca, se torna ferida, ela perde. Deixa eu fazer aqui agora um lance psicanalítico. Vamos supor que você cria 2 filhotinhos de papagaio. Aí você cria aquele filhotinho. Aí você vai crescendo e você vai cortar a asa dele. Os filhotinhos. Aí vai crescendo, você cortou a asa. Ele vai conseguir voar com a asa cortada? Não. Agora vamos supor que você cria esses 2 mesmos filhotinhos, mas você nunca cortou a asa dele, mas deixou a porta aberta da gaiola. Estão crescendo da gaiola? O habitat na cabecinha deles, o habitat natural deles é a gaiola. Aí um dia você chega em casa e está os 2 em cima da gaiola, mas você não cortou a asa deles. Um dia você chega em casa e está os 2 andando na sala, voando no meio da sala. Mas qualquer ameaça que eles tiverem, volta para a gaiola. Aí um dia tu chega, tá os 2 na janela. A janela tá aberta, tá os 2 na janela. Aí tu pensa, eles vão embora. Aí resolve voar. Aí você fala, agora eles foram embora, volta mais não. Mas a primeira ameaça que eles tiverem lá fora, eles voltam pra gaiola. Isso são filhos. É por isso que filho é para 6 meses a vida toda. A primeira, se esse filho, se for um filho fraco,
Por mais que ele formou, tem asa para voar, mas a primeira ameaça que ele tiver, ele volta para onde? Ele volta para onde tem refúgio. Legal. Pastor, vamos lá para as 3 perguntas finais. E eu espero que o senhor volte. Até falei com o senhor em off que eu tenho desejo de fazer um podcast a respeito da área que o senhor também milita, né, que é psicanálise. Mas é 3 perguntas que a gente faz quando a pessoa vem a primeira vez. Para mim foi uma honra ter essa entrevista com o senhor. Obrigado. E muito rica. E depois vamos estar olhando mesmo aí como é que faz, né? Não deixa de olhar a questão do livro para a gente ler. Porque, gente, adquira o livro, porque eu acredito que vai mudar, recalcular rotas da sua casa, da sua família, da sua identidade. Amém? Mas vamos lá, pastor, as 3 perguntas, olhando para aquela cama. A primeira pergunta, quem é Jesus para o senhor? Jesus é o autor e salvador da minha fé, Ele é meu Senhor. Glória a Deus. Ele é tudo que eu tenho. O senhor, como pastor, qual o conselho que o senhor daria hoje para quem está começando uma caminhada com Deus? Submeta a sua igreja, seu pastor, seja discipulado. O novo convertido, aquele que nasce em Cristo, precisa estar em família. Eu vou usar aqui uma tese que eu uso da águia com 3 filhotes. Ao tempo do filhote estar no ninho, é importante que ele esteja no ninho, sendo cuidado pelos pais. Mas vai chegar um dia que esse filhote vai crescer e ele vai ter que voar. Amém. Então eu sempre falo para o novo convertido que está vindo para Jesus, fique na sua congregação. Submeta ao seu pastor, seja discipulado, congregue, é importante a congregação. Eu preguei na minha igreja esses dias falando muito sobre comunhão, a importância da comunhão. Como é saudável os irmãos estar em comunhão. Então eu digo para esse novo convertido, fique na sua igreja, submeta ao pastoreio do seu pastor, que tudo vai ser abençoado. Amém. A última pergunta. Se hoje fosse o último dia do Germano na Terra, qual seria a sua última mensagem para a Igreja de Cristo? Para a Igreja de Cristo? É. Rapaz, você pegou pesado. Suas últimas palavras. Deus vai te recolher de noite. Sua última bênção apostólica ali. Eu diria eu sou cristão desde meus 16 anos de idade. E hoje eu tô de boca aberta pelo que eu vejo dentro das redes sociais. Meus irmãos brigando entre si. Um acusando o outro, querendo pegar o poder do outro. Gente, isso não é de Deus, não. A palavra do Senhor diz que 6 coisas aborrecem a Deus e 1 ele abomina. E que é intriga entre os irmãos. Então eu diria para o corpo de Cristo hoje, unidade, comunhão, respeite-nos, nós somos irmãos, somos uma família. Então nós temos que andar em família. Por mais que eu possa ter atrito, a divergência contigo teologicamente, ter a divergência teologicamente é uma coisa, mas não pode deixar de te amar, te respeitar como irmão. Com certeza. Estar em família. Porque o reino de Deus é uma família. Glória a Deus. Essa é a minha palavra que eu deixaria, se Deus me recolhesse hoje. Que o corpo de Cristo pudesse estar em família. Mais unido, né? Mais unido. Pastor, foi uma honra ter o senhor aqui. Espero que o senhor volte novamente.